Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira e vamos conhecer a nossa aula de Biologia de hoje. Então, o objeto de conhecimento, da aula número 8 é fontes confiáveis e relevantes, saúde e bem-estar, educação ambiental, sustentabilidade e preservação da biodiversidade, uso de novas tecnologias. Detalhamento, biodiversidade. Então, vamos lá começar a nossa aula? Então, convido vocês a conhecer aí um reino bem interessante. Vamos adentrar no reino das plantas, isso mesmo. As plantas que têm uma importante função, um importante papel aí dentro das suas funções ecológicas, Ela está relacionada com o que nós chamamos de produtores. Esses produtores são os indivíduos que vão fornecer toda a matéria, toda a energia, que vão passar por aquele fluxo de energia até os demais indivíduos presentes dentro de uma cadeia trófica. Então, as plantas, elas têm características bem interessantes, bem diferentes. Para quem acha que tudo é verde, tudo é mato, hoje a gente vai aprender um pouquinho a classificar esses indivíduos. Então, nós vamos começar aí falando do reino vegetal, isso mesmo. O reino vegetal, ou reino plantae, ou também reino das plantas, é caracterizado por organismos autótrofos, são aqueles que produzem o seu próprio alimento, e eles também são clorofilados. Por meio da luz solar, eles realizam um processo da fotossíntese e, por esse motivo, são chamados de seres fotossintetizantes. Olha só que importante papel nós temos aí desses indivíduos dentro do reino vegetal, Pegar a energia solar e transformar ela em matéria-prima para a energia de toda a cadeia ecológica. Mas vamos conhecer um pouquinho as características gerais desse reino. Então, eles são eucariontes, possuem um núcleo organizado, são autótrofos, como eu falei para vocês, nesse caso, produzem o seu próprio alimento, são fotossintetizantes, Essa produção de alimento é através do processo chamado fotossíntese. Eles são pluricelulares, ou multicelulares, ou seja, formados por mais de uma célula. E bote células, dezenas de centenas de milhares de células, dependendo do indivíduo, quanto mais complexo ele, maior essa quantidade. Então, são células formadas por estruturas bem diferenciadas em relação aos outros indivíduos, contendo vacúolos, cloroplastos e celulose. Então, essas células vegetais elas têm uma característica bem diferenciada quando a gente estuda esse reino a nível de citologia, quando você quer conhecer melhor essa unidade funcional. Vamos lá começar agora a classificação do reino vegetal. É uma classificação bem simples, fazendo aí um comparativo com o reino animal, por exemplo. O reino vegetal ele é composto de plantas vasculares. Aí nós temos aí as pteridófitas, as gimnospermas e angiospermas, que possuem vasos condutores de seiva, por isso que elas são chamadas de plantas vasculares. E nós temos também as plantas avasculares. É um prefixo que significa ausência, ou seja, são destituídos de vasos. Quem são esses indivíduos? São as briófitas. Vamos aí mostrar para vocês alguns exemplos desses indivíduos. As briófitas elas são representadas pelos musgos, as pteridófitas elas são representadas aí pelas samambaias, Nós temos aí as gimnospermas representadas pela araucária, pertencente aí às florestas que ficam mais nas áreas temperadas, e aí nós temos uma mangueira, representando as angiospermas, ou seja, todas as espécies frutíferas, que contêm polpa,
elas vão estar dentro desse grupo aí, que são o grupo das angiospermas. Mas vamos conhecer um pouquinho mais sobre a característica evolutiva desses grupos. A começar aí, o nosso querido Charles Darwin vem apresentando para a gente, né, de informações dentro dessas características evolutivas. Então, a princípio, todos esses indivíduos, eles vieram de um indivíduo ancestral, né, que aqui está sendo definido por uma alga verde ancestral, né? Essa alga, com o passar da evolução, ao adquirir essa estrutura aqui, olha, o surgimento de embrião multicelular, arquegônicos, né, e os anterídeos, formou aí um grupo mais evoluído chamado de briófitas. Então, se você olhar de baixo para cima aqui, na direção da seta, quanto mais próximo da base, né, menos evoluído é o indivíduo, para a gente fazer aí essa caracterização da leitura da filogenética. Quando surgiu uma outra característica, né, o surgimento de folhas, caule, vasos, seiva, esporófito dominante, já nós tivemos aqui o surgimento de um outro grupo, que são o grupo das pteridófitas, e, com o passar do tempo, né, dentro da linha evolutiva, foi surgindo uma outra característica, né, bem marcante, que foi a presença de sementes, né, e um crescimento lateral, né, com aquele aspecto mais robusto. E aí nós vimos a evolução dos indivíduos para as gimnospermas. Isso não quer dizer que os outros indivíduos deixaram de existir, tá, gente? É porque eles continuaram presentes, mas outros foram se desenvolvendo mais evolutivamente, né, tornando mais diverso esse grupo. E, por último, o surgimento de flores e frutos caracterizou o último grupo de plantas, né, as angiospermas, que são classificadas basicamente em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Obrigada, Darwin, pela explicação aí através dessa filogenia, né, desse estudo filogenético aí mostrando um pouquinho sobre a evolução. Então, Darwin ele deu uma boa contribuição aí para a gente no que diz respeito a essa informação. Vamos conhecer cada grupo agora, começando pelas briófitas. Então, as briófitas elas são plantas de pequeno porte que não recebem luz direta do sol, uma vez que habitam em locais muito úmidos, como, por exemplo, os musgos. A gente pode confundir esses musgos como um tapetinho verde, né, por cima de rochas, em locais bem úmidos mesmo, como, por exemplo, próximos de rios, próximos de cachoeiras, né, nós temos pedras, todas revestidas por esse tapetinho aí. Esse tapetinho é a briófita. Como a principal característica, esses vegetais não possuem vasos condutores de seiva, o que os torna distintos dos outros grupos vegetais. Sendo assim, o transporte de nutrientes ocorre mediante um processo bem vagaroso de difusão das células. Ainda bem que esses indivíduos não são muito grandes, né? Porque, como ele não possui características vasculares, quer dizer que todos os nutrientes que são absorvidos aqui por essa estrutura minúscula, né, com pequenos centímetros, ela chega até o seu ápice para alimentar toda essa parte aqui da briófita. E todas essas partes que lembram as partes de um vegetal normal, né? Rizoide lembra as raízes, cauloide lembra o caule, filóide, que lembra as folhas, né? Nós temos aqui os esporos, a haste, cápsula, que vão fazer parte aí do ciclo de vida desses indivíduos, né? Nós temos a parte gametófito, né, representada aqui por essa estrutura mais vegetativa, mais visível, e aí nós temos a parte do esporófito, tá? Fazendo o espelhamento aí dessa estrutura de ilustração didática adaptada para vocês visualizarem melhor. Esses indivíduos são bem pequenos mesmo, cerca de 5 centímetros no máximo, né? Parece um tapetinho mesmo. A reprodução das briófitas. Então, vamos pegar aqui como referência um indivíduo jovem, né, nesse processo aqui, né, depois que ocorreu a formação através dos esporos. E aí, quando ele se desenvolve, nós já começamos aqui pela parte 1, onde nós temos indivíduos que possuem essa característica de plântula, né, bem pequenininha,
pouco desenvolvida. Temos representante aí com gametas masculino e feminino. Esses gametas, ao se cruzarem com a dependência de água, né, porque os gametas masculinos eles precisam da dependência de água para chegar até o gameta feminino, ao se cruzarem, há uma união desses dois gametas, e aí vai fazer a formação do que nós chamamos de ovo ou zigoto, dentro dessa pequena estrutura aqui, tá? Que é a estrutura esporófito. Então, o zigoto formado se desenvolve dentro da cápsula chamada esporângio, no topo da haste esporófito, né, como eu falei para vocês. O esporângio ele vai conter milhares de esporos, que é essa estrutura aqui. Então, o esporângio ele vai, dentro dele, sofrer uma diferenciação para a formação desses esporos. Esses esporos, quando estiverem em grande quantidade, vão romper essa cápsula, né, esse esporângio, liberando esses esporos para o meio ambiente, e assim que eles encontrarem um substrato, eles vão iniciar novamente o ciclo desses indivíduos aí, que são as briófitas, que eu apontei para vocês aí como número 5, né, onde a gente começou. Então, a reprodução desse grupo ocorre através do processo de metagênese, ou seja, possui uma fase sexuada, produtora de gametas, e a outra assexuada, que é produtora de esporos. Né? São essas características aí do ciclo de vida das briófitas. As pteridófitas, que eu exemplifiquei para vocês como as samambaias, né, elas apresentam mais variedade do que as briófitas, né, no que diz respeito à variabilidade genética, variabilidade de espécies. Essas são plantas que, em sua maioria, são terrestres e habitam locais com grande umidade. Alguns exemplos desse grupo são as samambaias, como vocês estão vendo aí nessa imagem, as avencas e os xaxins também. Vamos trazer mais informações sobre elas, né? As pteridófitas, do grego pteridon, que significa feto, e phyton, que significa planta, também chamadas de plantas vasculares, mas sem sementes, são um grupo vegetal que se destaca pelo surgimento de uma importante novidade evolutiva, que a gente mostrou, que o Darwin mostrou para vocês aí anteriormente, né, que são os vasos condutores de seiva, que são conhecidos como xilema e floema. Bem rústicos, mas já estão presentes aí nesses indivíduos. Com essa nova característica, as plantas começaram a ser capazes, diferentemente das briófitas, de atingir tamanhos maiores, né, tornando possível aí a vascularização, né, que dá uma certa sustentação, porque esses vasos que são formados, eles precisam ser destituídos de células que contêm uma estrutura muito maior, tornando possível a sustentação dessa planta. Então, ela chega a alturas maiores do que as briófitas. Mas vamos exemplificar aqui esse indivíduo através da samambaia. Vamos conhecer aqui a estrutura deles. Nós temos o rizoma que vai funcionar como se fosse um caule subterrâneo, né, para esse indivíduo, de onde vão partir aí as raízes adventícias. Está aqui o rizoma, né, raízes adventícias, essa parte fasciculada aqui. Nós temos essas estruturas aqui que lembram folhas, né, por isso são chamados de folíolos. Tá? Bácula, essa parte aqui do início da formação da folha, né, da folha da samambaia. E temos estruturas bem pequenininhas, pontuais, que não estão presentes no indivíduo o tempo todo, só na época em que vai começar a fase reprodutiva dele, e essas estruturas são chamadas de soros. Essa é a pronúncia, soros. Então, já falando de soros, né, adentrando aí no ciclo de vida, vamos falar sobre ele. O ciclo de vida das pteridófitas envolve a alternância de gerações. Gravem bem aí essa informação, sendo possível observar uma fase sexuada, na qual há a produção de gametas, que são células especializadas na reprodução, e há uma fase chamada de assexuada, na qual não há produção, na verdade, há produção de esporos. E, nesse ciclo, a fase dominante é a esporófita, a qual produz esporos. E vale lembrar que nos indivíduos, das briófitas, a fase dominante é a fase gametófita. Então, aqui há uma diferenciação, né,
desses indivíduos, que a fase dominante é a esporófita. Vamos entender um pouquinho sobre o ciclo de vida desses indivíduos, aprendendo um pouquinho sobre a reprodução deles. Vamos começar aí pelo indivíduo adulto que apresenta essa estrutura chamada de soros, né? Esses soros aqui vão conter uma estrutura um pouquinho menor, né? Um conjunto, na verdade, dessa estrutura, né? Que são os esporângios. E dentro desses esporângios vai haver, por exemplo, a formação de quê? Dos esporos. Esses esporos, ao serem liberados, eles vão germinar, formando o indivíduo, né, gametófito, também chamado de prótalo. Ele tem uma estrutura que, quando se diferencia, né, e chega no seu ápice da vida, que parece um coraçãozinho. Então, o gametófito, ele vai ter aí, pode ser o mesmo indivíduo, as duas partes reprodutivas desenvolvidas, né? Tanto a parte feminina, né, a oosfera, como a parte masculina, o anterozoide. Quando ocorrer a união dos gametas, vai formar o indivíduo, né, o ovo ou zigoto, que, ao se diferenciar, né, vai formar, acima do gametófito, essa estrutura aqui, que é chamada de esporófito. O esporófito jovem, que, ao se diferenciar, vai desenvolver-se na samambaia, reiniciando aí o ciclo de vida desse indivíduo. Tá bom? Então, aí é o ciclo de vida da samambaia, para vocês entenderem um pouquinho o processo dela. É o tipo de ciclo que mais consta desse grupo aí nos vestibulares. Fiquem atentos a essas informações, gravem bem essas informações. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as gimnospermas. Então, o grupo das gimnospermas ele é composto por uma grande variedade de árvores e arbustos de diversos portes, como vocês estão vendo aí, em formato de cone, geralmente. Essa estrutura, evolutivamente, ajuda esses indivíduos a aguentarem as temperaturas baixas, já que eles estão dispostos nas partes do planeta, né, nas regiões temperadas e próximas aos polos, polo norte, principalmente, onde tem muita neve. Então, são plantas vasculares. Há presença de vasos condutores de seiva, né, significa isso. Possuem raiz, caule, folha e sementes. Semente, grave bem essa estrutura aí. Então, as sementes elas vão diferenciar aí esses indivíduos de todos os anteriores, tá? A presença dessa estrutura aqui. Alguns exemplos de gimnospermas, né, a gente pode citar aqui as sequoias, os pinheiros, as araucárias, né, dentre outras espécies que vocês estão vendo aí nesse esquema didático, com vários formatos, mas que lembram cones, né, e de vários tamanhos também. A maior evolução desse grupo é a semente, que não é envolta por um fruto, né? Em muitos aspectos, a gente até fala assim, fruto seco, né, um fruto sem polpa. A presença da semente permite a dispersão dela e a independência da água para a fecundação devido à formação do tubo polínico, que é uma estrutura bem pequenininha, né, microscópica, mas que possibilitou definitivamente a conquista das gimnospermas no ambiente terrestre. Então, diferente dos outros grupos, né, fazendo o gancho evolutivo aí, os grupos das briófitas e pteridófitas têm uma certa dependência de água, briófita muito mais, por isso que elas só são encontradas em locais muito úmidos, encharcados, por exemplo. Então, a reprodução das gimnospermas, continuando aí sobre as gimnospermas, é sexuada. A fecundação vai ocorrer nos organismos femininos, pelo pólen, que é produzido pelos órgãos masculinos e é transportado com auxílio da natureza, através da ação dos ventos, da chuva, dos insetos e dos pássaros. Olha, então, esses indivíduos, eles vão apresentar essa característica da independência da água, mas, dentro do processo evolutivo, eles adquiriram uma dependência dos outros seres, né, e das condições ambientais, né, presentes naquele local. Então, se tiver todas essas condições aqui, esses indivíduos vão se desenvolver. Vamos entender um pouquinho a reprodução das gimnospermas.
Então, a reprodução é um pouquinho mais complexa? É, professora, é mais complexa porque esses indivíduos são mais evoluídos. Vamos começar aqui com a planta adulta, né? Uma conífera, um pinheiro. Esse pinheiro, ele pode apresentar aqui as características masculina e feminina no próprio indivíduo, né? A feminina formando a pinha e a masculina formando um cone de pólen, tá? Ambos vão se diferenciar para formar os gametas, né, a partir da célula-mãe. Aqui nós vamos ter a formação do grão de pólen e aqui a formação do óvulo. O grão de pólen e o óvulo vão entrar em contato a partir dessa estrutura chamada de micrópila, né, onde vai haver aqui a formação do tubo polínico. O tubo polínico é essa estrutura aqui pequenininha, amarela, né, que vai fazer o canal, que é um canal, um tubo, é um canal de passagem do gameta masculino até chegar ao gameta feminino, para que ocorra a fecundação. Então, quando isso ocorre, vai formar aí o indivíduo, né, o embrião, que está sendo representado bem ao lado aqui, com uma semente um pouquinho mais desenvolvida, né, um embrião aqui verdinho. A semente ela já vai ter uma certa diferenciação de células, principalmente aqui na parte interna, onde vão formar um tecido nutritivo que vai possibilitar aí a germinação mais adequada para esse indivíduo quando ele estiver num local onde ele possa se proliferar. E aí a semente vai se desenvolver, vai formar um indivíduo, aliás, vai se romper, o embrião vai se diferenciar e formar um novo indivíduo chamado de plântula. E essa plântula vai crescer e dar origem aí ao pinheiro, que é o nosso exemplo da reprodução das gimnospermas. Algumas gimnospermas apresentam importância econômica, como o pinheiro que a gente viu aí há pouco, explorado para extrair madeira utilizada na produção de papel, de resina e verniz também. E o pinhão, que é uma semente do pinheiro do Paraná, ele é comestível por mamíferos e aves. Mamíferos incluindo aí o homem, né? Tem algumas espécies que são comestíveis e bem apreciadas dentro dessas regiões. Como, por exemplo, a araucária angustifolia, que constitui a mata da araucária encontrada em Curitiba, né, no Paraná e nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, por exemplo. Os filos das gimnospermas são atualmente, né, conhecidos como coniferófita, que é o grupo das coníferas. Nós temos aí as cicadofita, né, que são as cicadófitas, né, cicadófitas. Nós temos também as gingofitas, né, que esse filo aí tem apenas uma espécie, que é a ginkgo biloba. Nós temos as guinetófitas, né, esse filo encontramos plantas características que já têm uma transição, né, de certa semelhança aí com as angiospermas, que é o nosso próximo grupo aí. As angiospermas são o nosso último grupo desses indivíduos do reino vegetal. Né, caracteriza-se como o maior grupo vegetal, com aproximadamente 200 mil espécies catalogadas, mas ainda tem muitas que ainda não foram catalogadas, né, são distintas das gimnospermas, na medida em que suas sementes são guardadas do interior de um fruto. Sim, vai ter o aparecimento do fruto com polpa, né? E vai ter o aparecimento de uma outra estrutura também que a gente vai falar logo a seguir. Sua reprodução é sexuada e a fecundação ocorre com a presença do pólen masculino. A novidade evolutiva aí presente nas angiospermas, em comparação com os outros grupos, é a presença de flores e frutos. Os frutos a gente já falou, as flores ainda não. Né? Em conjunto com as gimnospermas, formam um grupo de plantas que nós chamamos de fanerógamas. Né? São plantas que possuem órgãos reprodutores facilmente observáveis. Né? Diferente dos grupos anteriores, aqui a gente tem uma certa diferenciação que dá para tornar possível aí possibilitar a diferenciação da estrutura masculina da feminina. As flores são estruturas da planta onde são produzidos os gametas masculinos e femininos. Por essa característica, a flor é uma estrutura relacionada com a reprodução desses vegetais. Não é à toa que ela tem uma estrutura bem colorida, bem chamativa, porque ela vai ter a característica de atrair indivíduos para ajudar na polinização.
Algumas flores têm aparência e cheiro bastante agradáveis, como forma de atrair esses indivíduos, né, que são os agentes polinizadores, que levam um grão de pólen até a parte feminina da flor e proporcionam, assim, o processo de fecundação. E o que é essa flor, né? A flor ela vai possuir, aqui nós temos aqui uma representação didática com as duas partes, masculina e feminina, né? Nós temos aqui a parte feminina, representada pelo carpelo, que é o conjunto do estigma, que é essa parte da pontinha aqui, né? O estilete, que é esse canal, esse tubo que leva até o ovário. Sim, nós vamos ter aqui um ovário nesse indivíduo, nesse representante aqui. Nós temos aqui a parte masculina, representada pelo estame, onde temos a antera e o filete. Tá? Nós temos aquelas partes mais chamativas que vão fazer o processo de atração aí dos indivíduos, chamados de pétalas. E nós temos mais abaixo, aí, formando um cálicezinho, são as sépalas. Tá bom? Então, vamos entender um pouquinho o processo de reprodução das angiospermas. No androceu, onde estão os estames, né, que eu apresentei para vocês, tem as anteras. Então, essa é a parte masculina. Nelas há o saco polínico que forma o grão de pólen, que é o resultado do desenvolvimento de um esporo, que, no caso do masculino, é chamado de androesporo ou microesporo. Já a parte feminina da flor é chamada de gineceu, né, que tem o estigma e o estilete. O gineceu representa a parte feminina da flor, onde há óvulos formados pelo conjunto do tegumento e do esporângio feminino. Essa estrutura representa o gametófito feminino, que receberá aí o pólen no estigma desse indivíduo. Sendo da mesma espécie, haverá a fecundação da angiosperma. Tem que ser da mesma espécie, tá bom? Então, a reprodução das angiospermas, a gente vai partir desse esqueminha didático, mas não leve ao pé da letra, porque nós pegamos aqui dois indivíduos diferentes, né? Nós mesclamos aqui para a gente entender um pouquinho esse ciclo. Nós temos o tomateiro aqui e a flor do hibiscus. Então, o tomateiro, se eu aumentar aqui a florzinha, ele vai ter mais ou menos essa estrutura, né? que nós apresentamos aí anteriormente, com partes masculinas e femininas. A parte masculina vai produzir o pólen, né? Esse pólen aqui vai entrar em contato com o estigma e o estilete e vai levar até o canal do ovário, onde vai haver a fecundação e a formação do zigoto, né? Que vai se desenvolver, sim, em embrião. Posteriormente, essa planta aí, ela vai perder, a flor ela vai perder algumas estruturas, as sépalas, as pétalas, e vai começar a produção aí do desenvolvimento do fruto. O fruto ele pode ter uma semente ou várias sementes. É dentro dessa semente que está o embrião. Em condições ideais, esse embrião ele vai se desenvolver, né, ele vai romper a semente. A polpa ela é utilizada, aí, por exemplo, para alimentar esse embrião até ele germinar e formar um indivíduo jovem, né, a planta pequenininha, que, ao se diferenciar e se desenvolver, vai formar um indivíduo adulto, assim, dando reinício a um novo ciclo de vida das angiospermas. Mas as angiospermas elas têm uma classificação, porque elas são indivíduos assim, bem mais complexos e bem mais evoluídos, né? Em sua maioria, podem ser classificadas em dois grupos, as monocotiledôneas e as eucotiledôneas ou dicotiledôneas. As monocotiledôneas incluem espécies como grama, lírios e orquídeas. Como exemplos de eucotiledôneas ou dicotiledôneas, nós temos aí o feijão, a batata e a manga, por exemplo. Para a gente fazer aí uma rápida comparação desses dois grupos, trazemos uma tabela. Então, nessa tabela nós temos aí o órgão, né, o grupo das monocotiledôneas e dicotiledôneas. O órgão em evidência aqui, a raiz, né, vai ter uma estrutura fasciculada ou em forma de feixe para as monocotiledôneas e dicotiledôneas, a raiz vai ser pivotante. O caule das monocotiledôneas, né, sem crescimento em espessura, nós vamos ter aí representantes as herbáceas, que geralmente não chegam a uma estrutura muito alta, né, nós temos os colmos, os bulbos e rizomas. Já nas dicotiledôneas, nós temos aí feixes vasculares dispostos irregularmente, né, e feixes vasculares dispostos em círculo, formando aí
o processo lenhoso do aspecto do caule desses indivíduos. Continuando aí, nós temos a estrutura da folha. A folha nas monocotiledôneas, ela vai possuir uma nervura paralela, diferenciada da folha das estruturas das dicotiledôneas, né? A flor tem uma diferenciação de sépalas e pétalas organizadas em 3 bases para a monocotiledônea e dicotiledônea, sépalas e pétalas em 5, né? Raramente em 2 ou em 3 quantidades. Nós temos a semente da monocotiledônea aí com reserva de energia, com 1 cotilédone, e a dicotiledônea com 2 cotilédones, com ou sem reserva de energia. Olha só que interessante aí esses 2 grupos formando aí as angiospermas. Mas a parte mais interessante foi entender que, nesse processo evolutivo, as plantas foram perdendo a dependência da água e ganhando a dependência do meio ambiente, né? Incluindo aí os polinizadores, como, por exemplo, aí o beija-flor, que vocês estão vendo aí, coletando néctar. Ao mesmo tempo que ele coleta néctar, ele tira o pólen da flor e, sem querer, ele acaba levando esse pólen aí para o estigma, o estilete, promovendo aí a polinização, ou seja, o processo de fecundação desses indivíduos. Olha só que interessante o estudo aí do reino vegetal e essa dependência dele com o reino animal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima.